Professor Vinícius, Grande doutor Caio. tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo. Satisfação minha. Como é que vamos fazer um teste do som aí? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Estou ouvindo plenamente. Tudo ótimo. Ótimo. O meu som tá bom fixo. hoje? Eu vi que Tá ótimo. Tá ok. o som deu uma falhada hoje à tarde. Conseguiu. A conexão tá ajudando tranquilamente aí com você hoje, esses dias. Esses dias, então, tivemos um problema antes de ontem. Não conseguimos fazer uma live, tivemos que interromper a live e remarcar por causa da conexão. Você teve esse problema também? Eu tive um problema aqui também antes de ontem, meu bairro inteiro ficou sem celular, deu um frio na barriga. Imagina acontecer isso na quinta-feira. Nossa, a gente tá esperando aí, né? Não, mas vai dar tudo certo, acho que a iluminação tá boa aqui também. Tá tudo ótimo. Bom, então vamos dar início aqui. Deixa só eu aproveitar, antes da gente começar, cumprimentar todos que estão nos acompanhando. O meu pai está me acompanhando aqui, outros a minha mãe também. Olha, que honra. Alguns advogados. E, enfim, os que forem entrando também. Eu quero inicialmente agradecer a aceitação do convite. Eu venho acompanhando o seu trabalho nas redes sociais. Enfim, eu tenho uma admiração pelo seu trabalho, sua didática. Você é um professor realmente... A gente percebe que você tem pleno conhecimento do que fala, pleno domínio, e tem uma ótima didática. E foi por isso que a gente optou em convidá-lo para participar aqui do Hierarquia Dinâmica. Eu quero apresentá-lo a todos que estão nos acompanhando. O professor Caio Sanas, ele é advogado, é atuante na área de direito empresarial, ele é especialista em direito empresarial, é mestrando pela Unifesp, é professor universitário de cursos de pós-graduação e de cursos preparatórios, inclusive o LFG, não é isso? Isso mesmo. Como eu mencionei, ele atua sobretudo na área do direito empresarial e é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de São José dos Campos, é isso? Ou Jacareí? São José? É isso mesmo. Não, São José. São José dos Campos. Jacareí é onde eu dou aula. Você sabe que eu tenho ligações aí em Jacareí, ligações pessoais aí em Jacareí e São José dos Campos. Meu pai mora em São José dos Campos. A gente quase Puxa, mora em jura? São José dos Campos. Eu tenho um padrinho que, inclusive, é advogado aí, ele trabalha na prefeitura, o Venâncio. Que legal, que legal. Já ficou? Ele é secretário jurídico da prefeitura de São José dos Campos. E tem outro padrinho que mora em Jacareí também. Então, assim, eu tenho uma ligação forte aí com a região. Tá em casa? Tô em casa. Que legal. Bom, doutor Caio, se quiser já fazer as primeiras considerações para a gente poder iniciar. Perfeito. Obrigado. Vinícius, eu inicialmente quero te agradecer, de verdade, estou muito entusiasmado, feliz pela confiança do Hierarquia Dinâmica, agradeço todos vocês aí em sua pessoa, e sem hora que você sugeriu o tema, é um tema que, ainda mais em pandemia, é o que está pipocando aqui no direito empresarial, né? Recuperação judicial, falência, a PL 1397, como que a gente faz a negociação, custos de transação, e aí quando você sugeriu créditos trabalhistas, não nego, tive que dar uma aprofundada nos estudos para poder não suprir aqui o entusiasmo de todo o seu público. Então, assim, quero parabenizar o trabalho da Hierarquia Dinâmica. A gente aqui do IBPJU tem essa pegada também de trocar ideia. A pandemia permitiu isso daí, né? A gente fazer conexões com pessoas que a gente nem teve contato pessoalmente. Então, feitas essas considerações iniciais, agradeço mais uma vez aí. Um grande abraço para o seu pai e para sua mãe que está assistindo. Que honra poder falar para eles aqui também. Então, vamos lá. Bom, inclusive, hoje eu sugeria aqui pro pessoal do IBPJU a caneca, viu? Que eu vi você tomando na live, eu falei, sensacional. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá bom? A gente vai trocar aqui, a nossa ideia hoje é sobre créditos trabalhistas na insolvência. Vamos conversar um pouquinho, tanto na recuperação judicial, quanto na própria falência. Para a gente poder compreender e introduzir esse assunto, Vinícius, eu trouxe aqui dados reais que eu consegui pegar aqui no site da Sebrae sobre o atual cenário hoje da insolvência no Brasil pós-pandemia.
Tá? Então, basicamente, hoje, no mês de abril, né, os dados são de maio, no mês de abril, nós tivemos 120 pedidos de recuperação judicial no Brasil. Tá? De falência, nós tivemos 75% de pedidos de falência. Isso daí corresponde a uma alta na recuperação judicial comparada ao ano anterior de 46,3% e na falência uma alta de 25%. Bom, quem são os mais afetados aqui na pandemia? Sem sombra de dúvidas, ME e EPP. São os micro e pequenos empresários. Por quê? Normalmente essas empresas eles não possuem um fluxo de caixa. Quer dizer, só possuem o fluxo de caixa, não tem ali aquela poupança que eles costumam fazer, ou então não tem os acionistas, como normalmente acontece nas SAs, tanto aberta quanto fechada, a depender da sua envergadura, para poder aportar esse dinheiro. Então, no momento que você fecha a empresa, seja por fato do príncipe, seja por lockdown parcial, horizontal, vertical, você atrapalha o fluxo de caixa, o negócio desanda. Né? Então, hoje nós temos aqui de recuperação ME e EPP, 53 MEs, 44 EPPs e 23 grandes empresas que já pediram a recuperação judicial. Já no pedido de falência, nós temos 39 microempresas, e aí só para retomar aquele conceito inicial, microempresa, pessoal, é aquela empresa que ela fatura até 360 mil por ano bruto, e EPP aquela 4,8 milhões, ok? E grandes empresas aqui na falência, 20 já pediram a própria falência. Feito isso, eu tentei identificar qual que é o setor que está sendo mais atingido, Vinícius. Prestação de serviço. Então, indústria, comércio, varejo, eles estão capengando, eles estão conseguindo, aí por meio de carta de crédito, enfim, ou então investimento, eles estão conseguindo sair dessa pandemia, dessa crise. Mas a prestação de serviço é o que está sendo mais impactado hoje aqui na pandemia. Feita essa introdução do cenário atual, quando eu costumo falar de falência e de recuperação, eu costumo tentar colocar, incutir na cabeça das pessoas o que é a empresa, né? Define empresa. O Código Civil, o ordenamento jurídico brasileiro, ele não traz o que é empresa, ele traz o que é empresário, ele traz o que é estabelecimento empresarial. Quando nós vamos nos socorrer o que é empresa, eu costumo citar o artigo do Prêmio Nobel Ronald Coase, escrito em 1937, o artigo chamado The Nature of the Firm, a natureza da firma. Acho que você teve aula com o Marcelo Proença na São Fran, ele deve ter passado esse artigo aí, talvez para você ter lido aí, o The Nature of the Firm, ou então The Problem of the Social Cost, que é também de Ronald Coase. Está conseguindo ouvir isso? Deu uma travada, mas voltei a ouvir. Voltou? Beleza. Bom, para os economistas, Vinícius, para os economistas, o que vem a ser a empresa? Para eles é simples. Empresa nada mais é do que um nexo complexo de contratos. Então, como meio de reduzir os custos operacionais, para eu buscar informação, transacionar no mercado, eu constituo uma pessoa jurídica, eu internalizo, especializo as funções de trabalho e com isso eu tenho um nexo complexo de contratos. Isso numa economia de mercado, nós precisamos garantir que esses contratos sejam cumpridos, senão não vai haver aí a circulação de riqueza por falta de confiança do cumprimento deste contrato. A lei a 11.101 de 2005, tanto no que tange a recuperação judicial quanto à falência, visa, se você olhar o 47 da lei 11.101, que está na justificativa da recuperação judicial, uma delas é para poder manter a própria fonte produtora, a manutenção dos trabalhos e garantir os credores. Então, isso a própria lei já nos traz esse, digamos, a palavra pomposa agora, esse mindset referente às empresas. Bom, diferença rápida, recuperação, pessoal. Recuperação, nós temos uma dificuldade, tem ali, não necessariamente um passivo maior que ativo, mas a empresa tem uma dificuldade, mas ainda possui uma viabilidade, quer seja por causa de contrato futuro, quer seja por causa do próprio intangível dessa empresa, que tem um valor de mercado muito alto, ela ainda tem a viabilidade. Então, o ordenamento jurídico, ele traz ali as regras de recuperação judicial e extrajudicial para que a gente consiga manter esse tipo de empresa. A falência, então, é um caso que ela já não é irreversível, já não consigo mais seguir com a empresa. Ela não é mais viável, ela já está quebrada, totalmente quebrada. Visto isso,
a gente entra agora no nosso debate aqui sobre o crédito trabalhista na recuperação judicial e na falência. Bom, vou começar com a recuperação. Tudo bem, Vinícius? Aí a gente depois entra... Tá. Já quer fazer alguma... É um tema mais palpitante aqui, tem algumas dúvidas. Tem algumas dúvidas. Vai. Tranquilo. Então faz o seguinte, começa com as dúvidas e aí eu vou puxando aqui as informações. Tá, inicialmente, bom, uma das principais dúvidas, né, é sobre a classificação dos créditos trabalhistas e as consequências disso, principalmente com relação aos extraconcursais, né, e na sequência também com relação aos concursais, até quando eles podem ser habilitados, né, e se isso gera alguma consequência, sendo retardatário ou não, enfim, e se existe alguma possibilidade de evitar esse prejuízo pela demora do processo. Mas vamos começar primeiro pela classificação e as consequências, se você puder. Tá, perfeito. Então, aqui mais para os advogados, né, que atuam no âmbito das empresas, o seu enquanto advogado de recuperação judicial tem que estar afiado, né? Então, você negociar, você startar uma recuperação judicial, você precisa ter aí uma habilidade de negociação para você poder atuar nesse âmbito. Bom, beleza. Entrei na empresa, advogado, primeira coisa, vai conversar com o administrador, ou os sócios a depender da empresa, e pedir para ver ali aquele balanço patrimonial, o DRE, quando tiver o DRE, que no Brasil é difícil ter DRE, tá, Vinícius? Então a gente tem mais balanço patrimonial. Bom, quando a gente olha, analisa aqueles débitos, aqueles contratos, a gente precisa classificar esses contratos de acordo com a lei. E a classificação desses créditos, eles estão tanto no artigo 83 quanto no artigo 84 da Lei 11.101 de 2005. Bacana? Bom, lá no 83, nós temos ali os extraconcursais. E no 84 nós vamos para os concursais. No momento que a gente olha aqui, o 83, né, os créditos concursais, aqueles que concorrem, e o extraconcursal, aquele que se dá após a falência, após o pedido de recuperação judicial. Então, isso daí é uma linha que nós temos que saber dividir. Quando que o crédito é concursal, Caio? Bom, ele é concursal, ele vai concorrer nos termos do artigo 83, quando ele for constituído após o pedido de falência, após a decretação da falência ou após o pedido de recuperação judicial. E o extra e o concursal são créditos oriundos anteriormente a esses pedidos. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Artigo 80. Esse termo divisório é o pedido, é a apresentação do pedido ou é o deferimento do processamento da recuperação, no caso da recuperação? Aí, boa pergunta. É do pedido de recuperação. Tá? Do pedido. Se nós olharmos ali o 49 da lei, Vinícius, ele vai deixar claro que assim, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos até o pedido da recuperação judicial, vencidos ou vincendos. Então nós teríamos ali... Desculpa, pode pôr. Não, pode falar. Você viu o julgado? Eu vi alguns julgados do STJ que faziam referência ao deferimento do processamento. E aí eu fiquei com essa dúvida, inclusive porque isso é importante para a gente depois dizer sem dúvida que é concursal e qual não é, porque isso tem consequências importantes, não é isso? Sim, total. Inclusive, se você for olhar ali, tem o enunciado, né, do enunciado primeiro do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está lá no grupo de Câmara Reservada de Direito Privado, Direito Empresarial, ali vai ter, eles discutem um pouco essa celeuma no que tange, onde eu começo a contar. Nesse enunciado, basicamente, Vinícius, vai estar escrito assim, ó, da homologação do plano, isso para pagar os créditos trabalhistas naquele prazo de 1 ano. Né? Esse enunciado trata disso daí, da recuperação judicial. Ele vai dizer o seguinte... vamos contar o prazo de 1 ano da homologação do plano ou do término do prazo da suspensão do stay period. Ou da homologação do plano
ou de quando acabar o stay period, isso aquele que for mais próximo. Aquilo que for mais próximo eu começo a contar um ano a partir daí. Então você vê que até a própria jurisprudência, ela muitas das vezes ela não aplica o 49 em si, ela considera um momento posterior ao próprio 49 para poder fazer o pagamento e contar prazo em relação a isso daí. Mas, no que tange a extraconcursalidade e os créditos concursais, a majoritária ainda vem no sentido do 49 do pedido, né? Do pedido. Casos peculiares, até para poder prorrogar o stay period, eles utilizam alguns casos peculiares, nós podemos colocar, prorrogar o prazo de 180 dias, prorrogar o prazo de 60 dias da apresentação do plano. Então, eu entendo que a lei de falência, embora a lei traga muita situação, a depender da relação do administrador judicial com o próprio juízo, demonstrando a boa-fé, consegue uma flexibilização no que tange a esses prazos. Tranquilo, Vinícius? Tranquilo, vamos lá. Bom, beleza, pode falar. As consequências, então, de ser concursal e não ser, e ser extraconcursal. Que objetivo? Ótimo. Tá. Em relação aos créditos trabalhistas para viabilizar o recebimento, para facilitar o recebimento, qual que é a diferença? Tá, aqueles créditos trabalhistas que eles foram constituídos anteriores ao pedido da recuperação de falência e do pedido de recuperação judicial, eles estão submetidos à recuperação. Posterior ao pedido, esse crédito constituído, aí ele está excluído da recuperação judicial. Eu vou olhar para o pedido. Crédito foi constituído anterior ao pedido? Foi. Então, ele está submetido ao plano. Não, Caio, o crédito ele foi constituído posterior ao pedido de recuperação judicial. Então, ele vai ser considerado, ele está fora, extraconcursal, fora do plano de recuperação judicial. Que, inclusive, eu trago julgado aqui, porque a grande discussão é que momento que constitui o crédito trabalhista? Que você até me mandou lá no WhatsApp. Qual que é o momento que constitui o crédito trabalhista? E aí nós temos o RESP 1634-046, tá? Então o RESP 1634-046, ele vai nos dizer o seguinte, que o crédito trabalhista ele é constituído à data da prestação de serviço. E não há necessidade de eu ter uma sentença reconhecendo, declarando esse crédito para eu poder habilitar ele na recuperação. Então, o que eu costumo fazer na prática, e os colegas também, eu simplesmente mando um e-mail para o administrador judicial, dizendo, esse trabalhador aqui ele possui tais direitos, você reconhece? Tem administrador judicial que fala, reconheço, não preciso nem entrar com a reclamação trabalhista. Mas isso, por exemplo, verba rescisória que está no TRCT, que tem um documento emitido pela própria empresa reconhecendo aqueles valores, mas existem outras verbas que são questionáveis. Horas extras, adicional de salubridade, tem até eventuais indenizações por responsabilidade civil. Nesse caso, demanda necessariamente a ação, né, ajuizamento da reclamação trabalhista, só que, como você falou, o que interessa é a época da prestação de serviço, para fins de delimitação, se é concursal ou extraconcursal, é isso? Exatamente, exatamente. Esse julgado deixa claro, eu estou com ele aberto aqui, ele vai dizer, se você me permite, aqui, ele vai dizer o seguinte, a consolidação de crédito, ainda que inexigível e ilíquido, não depende de provimento judicial que o declare, e muito menos do transcurso do seu trânsito em julgado para efeito de sujeição aos efeitos da recuperação judicial. E aí, no parágrafo aqui 2.1, consta assim, o crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído de forma extrajudicial, nos termos do artigo 7º, para poder habilitar, e é possível o próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar esses créditos trabalhistas. Com base no quê? Na prestação. Ele prestou o serviço naquela data. Eu vou olhar para quando ele prestou o serviço. Então, ele prestou o serviço antes do pedido? Caio, prestou. Então, ele entra no plano. Ele está sujeito ao plano. Caio, ele não prestou. Ele prestou o serviço posterior ao pedido de recuperação judicial. Então, ele está fora, excluído. Seria aí o extraconcursal, constituído posteriormente ao pedido de recuperação. Tá. Então, em relação aos concursais, aos que
se submetem à recuperação judicial. Então, o crédito trabalhista lá do período anterior ao pedido, né, ainda que a sentença venha a transitar em julgado lá de 1, 2, 3 anos, ele integra o plano. Mas, né, vamos supor que ele venha a transitar em julgado só lá dali 2 anos, aí tem um período, aí tem a discussão da liquidação, e aí daqui 3 anos, dali 3 anos do ajuizamento, que tem o título liquidado para poder habilitar na recuperação. Para evitar todo esse tempo, o que a gente pode fazer? A parte, ou o advogado, ou o próprio juiz do trabalho, o que pode fazer para evitar esse risco de demora, né? De chegar lá na frente e, inclusive, não ter mais ativos? Ótima pergunta, cara. Isso daí, essa pergunta, ela também é respondida pelo julgado que eu disse. O que ela vai dizer? Ela vai dizer que, inclusive, o juiz pode pedir para reservar o valor que ele entende que ele estima. O próprio juiz pode fazer isso daí. Isso é interessante porque você sabe que eu já encaminhei ofícios há alguns anos atrás, foi antes desse julgado do STJ. Eu encaminhei ofícios à Justiça Comum, né, ao Juiz Universal de uma Recuperação Judicial, e foi indeferido dizendo que cabia à parte apresentar esse requerimento e não ao juízo, não ao Poder Judiciário. A parte deveria apresentar que ela teria interesse, etc, etc. Mas então, agora, não há dúvidas, né? Porque com esse julgado, inclusive, eu recomendo aos advogados que atuam no seu trabalho a leitura desse julgado, que ele é muito interessante, ele é bem completo, inclusive nos leva de volta ao direito civil, enfim, é bem interessante. Ele constitui, define o que é crédito, ele é muito bom. Repita o número aqui, Vinícius, 1634-046, resto. Ótimo. E agora, se você ia complementar, pode complementar, depois eu pergunto. Não, era basicamente isso daí. Com o julgado, acaba celeuma. Muitas das vezes, Vinícius, qual que é o grande problema? Não ter vara especializada. E aí é um grande problema, porque aí o juiz não vai ter tempo para poder eventualmente se aprofundar naquele estudo. E quando a gente for falar sobre os efeitos da falência, o doutor Canelas, diretor da CASP da OAB de São Paulo, obrigado pela presença aí, meu amigo. Se a gente não ficar atento com isso, ô Vinícius, a gente pode, inclusive, prejudicar aí o cliente, eventualmente. Né? Quando a gente fala de efeitos da sentença que decreta a falência, que você questionou, falou, Caio, como que dá para atingir os sócios? Aí vai ter uma discussão legal, mas pode ir. Tá, aqui pode prosseguir. Com relação ao crédito concursal ainda, se é concursal ou extraconcursal, teve uma recente decisão do STJ que falou sobre os honorários, não é isso? Os honorários judiciais, isso aqui é importante para os advogados. Ainda que o crédito principal, que o principal da ação seja concursal, não é isso? No nosso caso trabalhista, exato. No período anterior ao pedido, com relação aos honorários sucumbenciais, eles só se constituem com a primeira sentença, não é isso? Exatamente. Pode ser, isso é importante, porque pode ser que o principal seja concursal e se submeta ao plano, e os honorários sucumbenciais seria extrajudicial e eu consigo executar. Extraconcursal, exatamente. Interessante isso. Exatamente. Inclusive, teve um recente julgado também que dos honorários advocatícios equiparados a crédito trabalhista, isso daí agora de contador também, justo, né? Se honorário de advogado que atua na empresa equiparado a trabalhista, o contador também, muitas vezes, eu costumo dizer que o contador é o nosso maior concorrente aqui na advocacia empresarial. Bom, então agora vamos falar um pouco de extraconcursal, que eu tenho algumas sérias dúvidas com relação aos extraconcursais. Tá. Você falou que o concursal se submete à recuperação, ou seja, ele submete ao plano de recuperação judicial, não é isso? Aos parcelamentos e prazos, etc. O extraconcursal, ele não se sujeita? Como é que paga isso aí? Então, aí como que funciona? A gente tem que, embora seja extraconcursal, nós temos que pensar o seguinte: está no período de stay period? Está no período de suspensão? Bom, se está no período de suspensão, eu não consigo fazer execução. Caio, passou do período de stay period, não tem mais execução, enfim, a suspensão, consigo fazer a cobrança, consigo executar, consigo fazer a execução. Qual que é a grande questão aqui? E aí remeto à leitura da súmula 480 do STJ, vai dizer aos bens, né? Vou atingir os bens.
Os bens que estão dentro do plano de recuperação judicial, o juízo competente, sem sombra de dúvida, é o do juízo falimentar, universal da falência. Agora, o juízo da falência não possui competência para poder decidir sobre bens que não consta na recuperação judicial. Então, eu tenho um crédito extraconcursal, quero fazer execução, qual que é a primeira coisa que eu tenho que ver? Está no período de stay period? Caio, tá, bom, eu vou ter que aguardar e aí depois eu dou prosseguimento na execução. Caio, já passou stay period e agora? E agora você pode entrar com a execução. Quero atingir um bem. O bem faz parte do plano? Ah, faz parte do plano. Então, eu vou pedir para o juízo falimentar. Bom, o bem não faz parte do plano, então aí eu posso seguir na onde está o juízo da execução. Tá, cortou um pouquinho. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Agora, com relação aos extraconcursais, então, eles não se submetem à recuperação, ao plano, e você mesmo falou que é possível, em tese, executar bens que estão fora do plano, tá? Mas eu encontrei julgados, e certamente você sabe disso, julgados do STJ dizendo que, ainda que seja possível, em tese, prosseguir com a execução sobre, relativamente aos créditos extraconcursais, né, ainda assim depende de uma, entre aspas, fiscalização do juiz universal. Dependeria de uma, vamos dizer, bênção, né? Isso tem até uma bênção do juiz universal. Então, eu sei que isso não é uma exclusividade nossa da Justiça do Trabalho. Eu sei que muitos colegas que atuam na Justiça Comum, na Justiça Federal, com execução fiscal também tem essa, enfim, tem essa relação um pouco com o juiz universal. Com o juiz falimentar. Mas com relação ao extraconcursal, então a gente em tese poderia, mas vamos supor que todos os bens estejam inseridos, abrangidos pelo plano de recuperação. Como é que faz? Ele é pago, isso depende da boa vontade do administrador ou do empresário que continuou na condução da atividade. Como é que fica o extraconcursal? Isso que eu tenho dúvida, porque eu vi o caso da Oi, inclusive a decisão que versou sobre isso. Houve a boa vontade da empresa, recuperando, dos advogados que estão conduzindo, em oferecer um plano, um segundo plano, né, extraconcursal, que ela deposita um valor expressivo mensalmente para pagamento desses créditos extraconcursais. Mas isso eu não acredito que isso seja uma regra, eu não conheço, mas eu suponho que isso não seja uma regra, né? O que pode acontecer? Então, o extraconcursal transitou em julgado, ou enfim, ainda que não tenha transitado. Vamos supor que tenha transitado em julgado e a gente oficia o juízo, me parece que talvez esteja um caminho oficial, o juízo falimentar, o juízo universal, questionando sobre a existência de bens fora do plano. E se ele disser que todos os bens estão fora do plano, aí que surge um problema. Porque a empresa tem que pagar essa concursal e ele tem prioridade em relação aos concursais, não é isso? O crédito extraconcursal ele tem prioridade. Sim. Aí é o grande... Pode complementar. E aí como é que faz? Porque a gente fica amarrado, a gente não pode executar, e aí se a gente não pode executar, não pode habilitar no plano, né? E aí a gente fica amarrado, fica dependendo da boa vontade. Como é que faz? Aí é aquela questão da boa vontade, Vinícius, que a gente vê muito na prática. Fica extremamente amarrado. Muitas vezes eu advogo pelo credor extraconcursal, não consigo encontrar bens dele e eu tenho que tentar me aproximar do administrador para poder... Na Oi, o que aconteceu na Oi? Aqueles depósitos de 50 mil, né? Eu vou depositar 50 mil no extraconcursal, garantir isso daqui, depois a gente suspende, como se fosse um plano do plano, né? Um plano do plano que eles fizeram ali. Mas por que dependeu? Dependeu, sem sombra de dúvida, da relação do administrador judicial para com os credores. Porque, do contrário, vai ficar engessado, porque o plano foi aprovado. Né? No momento que o plano foi aprovado e homologado, e aqueles bens estão ali, eu não vou conseguir atingir outro bem, senão aí perde questão de segurança jurídica, enfim. E eu acho que vai depender muito da boa vontade do advogado se aproximar, negociar e conversar com o próprio administrador judicial. E a depender do valor, aí entra para o pedido de falência.
Então isso que eu pensei também. Seria possível, então, o credor extraconcursal requerer a convolução da falência, ou então pedir diretamente a falência? A convolução ele não consegue pedir, mas ele pede em paralelo o pedido de falência da empresa. Né? Inclusive, eu estava conversando, eu fiz uma live com o professor Fábio Lô na semana passada, e uma questão que é a seguinte: tem muito caso em que o advogado ele pede a falência só para poder coagir a pessoa a pagar a dívida. Se está na lei, acima de 40 salários mínimos, título protestado, judicial, cumpre a lei. Não estou coagindo. Estou cumprindo o meu direito. Então, o que eu aconselho muitas das vezes é se o valor ele é superior aos 40 salários mínimos, ou então com aquela questão de execução frustrada, ou cometeu um ato de falência, manda uma notificação extrajudicial para poder cumprir esse crédito extraconcursal sob pena de sofrer as sanções da lei, como, por exemplo, o pedido de falência. Normalmente, a notificação extrajudicial com o pedido embasado, os advogados. Tá. Vamos passar, então. Voltou? Pessoal, Voltou. Meu som áudio está ruim ou o seu? O seu está travando aqui também. Bom. O seu está travando aqui para mim, mas deixa eu chegar mais próximo. Aí. Bom, vamos dar continuidade, então. Vamos passar, então, para falar sobre o stay period, que eu também tenho dúvidas. Enfim, isso é um drama que a gente tem aqui no seu trabalho, porque a literalidade da lei fala suspensão de 6 meses e diz que depois disso, né, que esse prazo seria improrrogável, etc. e tal. Aí o STJ falou assim, que o que está na lei não vale nada, em outras palavras foi isso que ele disse, fez uma interpretação sistemática, teleológica, etc., em prol do credor, em prol da manutenção da empresa e tudo mais. E o STF também seguiu essa mesma linha e disseram que, na verdade, mesmo depois desses prazos do stay period de 6 meses, Agora voltou. Agora voltou. Tem que ter um pouquinho de emoção, senão não tem graça. Onde que eu parei? Até perdi o raciocínio. Eu vim dizendo do stay period, né? Do prazo de extensão lá de 6 meses. Então, o STJ e o STF, eles firmaram que mesmo depois do prazo estabelecido no artigo 6º, ainda assim, o juiz de trabalho não poderia prosseguir na execução, inclusive para não inviabilizar a recuperação judicial e com isso, né, garantir a viabilidade da própria recuperação judicial e viabilizar o recebimento, o pagamento de diversos credores, de inúmeros credores. Como é que fica? Tem algum prazo? Ele pode, esse stay period, então terminaram-se os 6 meses. A gente tem que ficar amarrado ad eterno, assim, esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou tem alguma limitação para que a gente possa, a partir de então, prosseguir com a execução? Perfeito. Tô ouvindo. Bom, só então para poder montar um cenário aqui. Stay period, né, pessoal? Quem não está acostumado com o juízo falimentar, lá no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101 de 2005, lá vai dizer que no momento que for deferido o processamento da recuperação, vai ter ali o stay period, vai suspender as execuções em face do devedor. E aí, esse prazo, lá na lei, vai dizer que o prazo é improrrogável. Né? Esse prazo ele é improrrogável. No entanto, nosso sistema jurídico ele possui não vou dizer muito, mas ele possui muito conceito jurídico abstrato, muito princípio, e isso dá discricionariedade para o juiz, muitas das vezes se basar no princípio para poder flexibilizar aquilo que está positivado na lei. É o caso do stay period. Então, lá no julgado, o julgado que tem do stay period, que ele prorroga esse prazo, é o 17.939 do Distrito Federal do ministro Luiz Felipe Salomão. Nesse
julgado, ele entende exatamente, como você bem disse, em relação à preservação da empresa, ele se apega a princípios e interpretação da própria norma, como a teleológica, como você muito bem disse, para poder prorrogar esse prazo de 180 dias. Então, o prazo em que pese na lei, pessoal, está improrrogável, STJ pacífico, no sentido de que tem casos que nós precisamos estender esse prazo. Tem casos que nós precisamos estender esse prazo. Além desse julgado, Vinícius, eu costumo citar o enunciado 42 da primeira jornada de direito comercial do CJF. Tá? Lá, o entendimento que é possível, a depender do caso concreto, observadas as peculiaridades do caso concreto, a gente prorrogar esse prazo de 180 dias. Caio, na prática, isso é bom ou ruim? Vinícius, é um fôlego a mais que o empresário tem. Infelizmente, no Brasil, nós temos um estigma em que a pessoa que está passando uma dificuldade financeira, ela é estelionatária, ela está querendo fraudar credor. Muitas vezes não. Muitas vezes a empresa passou por uma crise, quer seja uma crise econômica, uma crise de rigidez, às vezes o produto dela já não é mais inovador no mercado, veio essa onda de startup, e aí, a depender do caso concreto, né, aí tem questões, aquela ponderação que nós fazemos para poder verificar se é possível ou não. Aí você me pergunta, Caio, tem um prazo para isso? A jurisprudência é excelente. Né? A jurisprudência, ela fala assim, não tem, não vou estipular mais 180 dias, mais 90 dias. Aí vai depender do quê? Do administrador judicial que está responsável manter a boa comunicação com o juízo falimentar para poder justificar a eventual prorrogação novamente. Falei, excelência, eu não vou cumprir, não vou conseguir, a gente precisa de mais um fôlego, por quê? Porque está para entrar um recebível, tem algum crédito meu que eu estou negociando, e isso vai conseguir, eu evito a decretação da falência, porque uma vez que se decreta a falência, Vinícius, os efeitos da falência são muito fortes para a pessoa do administrador e para a pessoa jurídica, fora o estigma social. Costumo brincar que a pessoa que fale, ela perde o nome, né, na comunidade. Ela é chamada quebrada, falido. Esse cara aí não administra nem a própria vida. Já ouvi algumas coisas assim. Então, esse caso do stay period é possível prorrogar? Sim. Inclusive o plano, tá, Vinícius? O plano também é prorrogável, 60 dias improrrogável. No entanto, é possível, como o caso da Oi, o da Oi não foi apresentado o plano em 60 dias. Né? Demorou muito tempo. Por quê? Olha a envergadura da Oi, Vinícius. Sim. Será que 60 dias daria prazo para ele conseguir montar o plano? Será que no caso da Oi, 180 dias é suficiente? Da onde? Aí a lei de liberdade econômica, nesse sentido eu gosto dela, porque tanto ela quanto o artigo 20 da LINDB traz uma visão mais consequencialista do direito. Da onde que tiraram os 180 dias? Da onde que tiraram isso? Será que é suficiente 180 dias suspender para poder pagar? Vai depender da empresa, do fluxo de caixa dela, ao meu ver, entendeu isso? Sim. Mas tem jurisprudência. Pode falar. O que a gente vê na prática é que na Justiça do Trabalho a gente só acaba chegando para a gente aquilo que não funciona. Né? Aqueles casos em que a recuperanda ela consegue sucesso, consegue se recuperar e consegue arcar com as dívidas passadas, na verdade a gente acaba não tendo conhecimento muitas vezes, né? Até porque ela não tem um passado, muitas vezes não tem um passado de um grande número de demandas trabalhistas, e aí ela pega as verbas decisórias e inclui aquilo que dá para incluir no plano, outras ela paga já como extraconcursais, ou naquele prazo estabelecido, prazo de 90 dias, é isso? Tem um prazo de um ano. Sim, os 90 dias. 90 dias para pagar até 5 salários, não é isso? 5 salários, isso, exatamente. Então, muitas vezes esses não acabam não chegando para a gente. A gente fica sabendo de recuperações judiciais, muitas vezes, que ficam patinando. E aqui eu quero mudar, fazer o link, porque nesses casos em que a recuperação judicial patina, não paga ninguém, a gente habilita o crédito quando são casos de concursais e fica lá de eterno. Muitas vezes a gente acaba já tendo a expectativa de que aquela habilitação ela vai ser infrutífera. A gente precisa ressaltar, né,
que nos casos de recuperação judicial, isso se aplica à falência também, é possível a gente fazer a desconsideração da personalidade jurídica e ir atrás de outras empresas do grupo que não estão abrangidas pela recuperação ou pela falência, não é isso? Sim, é totalmente possível. Totalmente possível. Se no âmbito não foi cumprido, que é cumprir os requisitos da lei para pedir a desconsideração. Eu sei que na Justiça do Trabalho é mais fácil, né, a teoria da desconsideração para poder... inclusive, foi uma das lives que eu fiz aí sobre desconsideração da personalidade jurídica. A lei de liberdade econômica traz aí, né, acrescenta 5 parágrafos lá no artigo 50, e aí diz que essa lei a Justiça do Trabalho teria que observar. Eu até quero tirar uma dúvida contigo, como tem feito isso na prática? Tem aplicado a lei de liberdade econômica ou não? Nesse aspecto, o entendimento majoritário é que continua aplicando a teoria menor, né, seguindo a linha do CDC, aplicando-se o CDC. Não do 28 lá. Uhum. Exatamente. Não, ele prevaleceria em face, diante do 50, entre os 50 do Código Civil e o 28 a 29 lá do CDC, a gente aplicaria o 28 do CDC. Porque é por conta da compatibilidade, etc. Sim, tá? Sim. Então, pode falar. Não, pode prosseguir, vamos lá. Não, então, eu perdi o fio da meada. Eu falei sobre, a questão era sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade. De pedir a desconsideração. Exatamente. Você pode muitas das vezes a empresa ela tem, isso daí foi julgado recente do STJ também, né? Questão assim, eu tenho um grupo empresarial e aí uma pediu recuperação judicial e as outras não. E aí, será que eu poderia desconsiderar a personalidade e atingir as outras? Sem sombra de dúvida, né? Isso daí pode, embora as outras, as subsidiárias integrais, enfim, elas não entram no plano, por elas não entrarem no plano, por verdade que a gente pode conseguir atingir esse patrimônio, incluindo elas no polo passivo da ação. Sim, isso é importante também a gente ressaltar, até para os advogados que estão nos acompanhando, advogados trabalhistas, sim, né, que advogam não só na área trabalhista, também em outra seara, inclusive no Juizado Especial Civil, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e se voltar à execução contra os sócios, né, porque normalmente eles não estão abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial e também da falência. E na Justiça do Trabalho, inclusive no processo de trabalho, a gente consegue incluir outras empresas do grupo, inclusive na fase de execução, ainda que ela não tenha participado da fase de conhecimento. Então, na fase de execução a gente consegue inserir, abranger a execução sobre o patrimônio dessas empresas do grupo, ainda que sejam grupos informais, na maioria das vezes, e até mesmo a sucessão. Então, se o sucessor, se o integrante do grupo, ou se os sócios, né, os sócios, ainda que de fato, enfim, se eles não estão abrangidos, não são atingidos pela recuperação e pela falência, a gente consegue desde já direcionar a execução sobre eles. E, aliás, né, eu tenho entendimento de que o simples fato de ter o deferimento do processamento da recuperação judicial, para mim, já é suficiente para atrair a possibilidade de consideração da personalidade jurídica. E aqui deixa eu só fazer uma observação. Tem um projeto de lei, certamente você sabe qual que é o projeto de lei, eu não me recordo, tem um projeto de lei que reforma a lei de recuperação e falência. Sim, não atual, já existia. E ele tem previsões, e ele tem como finalidade, inclusive, atingir as ações trabalhistas. Tem uma previsão de alteração que estabelece que todas as ações, todas as execuções trabalhistas, reclamações, execuções trabalhistas, ou melhor, todas as execuções trabalhistas estariam suspensas a partir, lá seria a partir da apresentação do pedido, não do deferimento, do pedido de recuperação judicial, e essa suspensão abrangeria, inclusive, sócios, empresas do grupo e tomadores de serviço. Nossa. Olha só, tomadores de serviço, isso é para inconstitucionalidade patente, né? Porque você obsta o segmento da tutela jurisdicional. Mas vejam que, inclusive, os tomadores de serviço, e aqui, voltando lá, se a prestadora de serviços, se ela, no caso de prestação de serviço, se ela tiver recuperação de falência, a gente consegue também ir atrás da empresa tomadora de serviço, porque
a falência ou a recuperação judicial, mais uma vez, para mim, prova mais que cabal de que ela se encontra em dificuldade financeira e já justificaria a execução contra o tomador de serviço. Sim. Inclusive, né, quando a gente fala essa possibilidade de execução de sócios, de consideração da personalidade jurídica do grupo, tem duas súmulas do STJ, 480, não é isso? E 581. Isso, e 581. E o que elas falam? Porque eu vi que tem julgados do STJ aplicando essa mesma inteligência com relação a sócios e grupo, enfim, e outras pessoas não abrangidas pela recuperação. Quando a gente distribui, quando o juiz decreta a falência, acho que é importante a gente saber quem que é falido, né? Quem que é considerado falido, né? Tem muitas pessoas que ainda não têm essa compreensão muito sólida na cabeça. Quem que é falido, meu amigo e minha amiga? Sociedade empresária, IREG de natureza empresarial ou empresário individual. Lógico, e o sócio de responsabilidade ilimitada. Como o empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada, por isso que muitas vezes o efeito já se estende automaticamente para o próprio empresário individual. No entanto, tem esse caso em que nós estamos tratando de responsabilidade limitada. E quando nós estamos falando de responsabilidade limitada, os efeitos da falência não se estendem aos sócios que não são administradores. Tá? Então, se o sócio não é administrador, a falência não vai se estender para ele. Então, somente o sócio administrador e o sócio de responsabilidade limitada. Quero citar aqui o enunciado 49 da primeira jornada de direito comercial do CJF, artigo 81 da Lei 11.101 de 2005 e também o artigo 190 para poder justificar tudo isso. Bom, pois bem, Caio, os bens não são atingidos da própria recuperação judicial dos sócios, a gente não consegue atingir. Como que a gente faz para poder atingir esse tipo de patrimônio? Vamos ter que desconsiderar, não tem jeito, a gente vai ter que fazer a desconsideração da personalidade jurídica para poder eventualmente atingir o próprio bem da empresa. E assim, parece que caiu a conexão do Dr. Caio. Vamos aguardar. Vocês estão me ouvindo? Estiverem me ouvindo, coloque um joinha. O pessoal está me ouvindo? Vamos lá. Já convidei novamente, doutora Ana. Grande Caio Passos. Nossa, voltou. Desculpa aí, caiu aqui a internet. Então, como que a gente faz para poder atingir esse patrimônio, pessoal? A gente precisa propriedade desconsiderar a personalidade jurídica. Eu não sei qual foi a dúvida, se é isso que você queria saber, Vinícius. O que dizem as súmulas 480 e 581 com relação a possibilidade de execução, a ausência em relação a fiadores, enfim, terceiros. Tá, legal, perfeito. Bom, 480, o caso da soja, esse caso é famoso, né? A súmula 480 vem da soja. O que vai dizer a súmula 480 do STJ, pessoal? Vai dizer o seguinte, que o juízo falimentar, e o juízo da recuperação, ele só tem competência para poder julgar os bens que estão dentro da própria recuperação judicial. Os bens que estão fora da recuperação judicial, o próprio juiz trabalhista, por exemplo, no caso o Vinícius, pode manter a execução e fazer a constrição desses bens. Né? Então, é o caso da soja. Né? A gente teria um armazém geral, a gente tinha soja depositada, só que essa soja estava no plano de recuperação judicial e o juiz da falência, da recuperação, tinha a competência para poder para onde ele direciona esse bem. Aí ficou decidido, quando o bem não fizer parte do plano de recuperação, aí vai caber ao juiz competente que está onde está tramitando a ação. Tá. Então ela corrobora aquilo que a gente estava dizendo, né? Que a possibilidade de direcionar a execução contra pessoas não abrangidas pela recuperação ou pela execução, inclusive integrantes do grupo. O deferimento do processamento da recuperação, o deferimento do plano,
e o deferimento da falência, ou a decretação da falência, não atinge automaticamente outras empresas do grupo, nem os sócios, não é isso? Eles, em princípio, o patrimônio deles estariam liberados para a gente poder alcançá-los. Entendi. Agora, eu tenho uma dúvida. Em que possibilidade, em que hipótese que o sócio, né, de uma sociedade empresarial, ele poderia ser alcançado na recuperação judicial? Ele como fiador, qual que seria a figura dele na recuperação, o sócio? Legal. Quando ele é cobrigado. Tem quando ele é cobrigado. Quando ele é avalista, né? Lá no 49, está dizendo o seguinte, que todos os créditos estão sujeitos à recuperação antes do pedido. E aí, nos parágrafos do 49, vão estar os créditos excluídos. Um desses créditos, no parágrafo primeiro, vai trazer o cobrigado. Quando o sócio ele é cobrigado, muitas das vezes quem emprestou um dinheiro e aí quer ficar como avalista, eu posso direcionar a execução diretamente para ele, porque ele não está dentro do plano de recuperação judicial. Mas aí ele seria atingido Seria atingido. E aí a gente não pode, nesse caso, a gente não poderia alcançá-lo na execução trabalhista. Então, se ele for cobrigado, ele não entra no plano. Aí você pode manter à vontade, entendeu? Tá. Muito bem. Bom, aqui com relação ao STAPIR, com relação aos extraconcursais, tinha uma dúvida também aqui com relação aos retardatários. Retardatários, legal. Retardatários. Perfeito. Tem um limite temporal para a gente apresentar? Tem. O que é interessante a gente saber aqui? Vou citar alguns artigos para vocês aqui, pessoal. Primeiro, o artigo 41 da Lei 11.101 e o artigo 45. Por quê? Porque os créditos, eles são classificados, tem lá 83, 84, só que eles também eles possuem classes, né? E essas classes de crédito, para poder votar e deliberar na Assembleia Geral de Credores, está previsto lá no próprio 41. Né? Quando nós vamos para o 41, a gente separa em 4 classes, basicamente. Então, nós temos ali a classe tanto de trabalhista, acidente de trabalho, classe 1, garantia real, classe 2, privilégio geral, privilégio especial, quirografário subordinado, classe 3, ME e EPP, classe 4. Nós precisamos, então, essa classe, eles são divididos em 4 classes. O 45 vai trazer a forma de deliberação desses créditos. Olha que interessante, Vinícius. O 45, no parágrafo Vou esperar aqui. Vinícius, está ouvindo? Voltou. Parece que Voltou. Estabeleceu. Vamos lá. Voltou? O crédito da classe 1 e da classe 4, que é trabalhista, IME e EPP, o voto deles, a maioria é simples dos presentes, por cabeça. É por cabeça. Diferentemente do garantia real e privilégio geral especial e quirografário. Tá? Eles possuem dupla maioria, tanto por cabeça, a maioria simples do presente, mas também mais da metade do total dos créditos. O plano ele tem que ser aprovado, meu amigo e minha amiga, de forma completa. Eu preciso ter aprovação de todas as classes para poder aprovar o plano e ele ser homologado pelo juiz. Aí vem a questão do efeito de uma habilitação retardatária. Quando o juiz ele publica o primeiro edital, quando tem lá, define o processamento. Definir o processamento, né, pessoal? Vamos lembrar, definir processamento não é conceder a recuperação judicial. Eu defino o processamento, o juiz, na hora que ele defere o processamento, olha que interessante, não é nesse momento que ele verifica a própria viabilidade da empresa. Vai ver se está tudo ok, a petição, os documentos que estão tudo ok, eu defiro o processamento. Definiu o processamento, vai suspender as ações e ele vai publicar um edital para poder ter a habilitação desses créditos. Essa habilitação, Vinícius, se você fizer dentro do prazo lá de 15 dias, você está dentro do prazo.
Depois, vai abrir um prazo para o administrador judicial para 45 dias. Então, abre o prazo, 15 dias, apresento lá, beleza. Vem o administrador judicial, dá mais 45 dias e coloca a própria lista dele, quadro geral de credores. A habilitação retardatária, ela se dá posterior a isso. O que acontece? Qual que é a principal consequência? Eu só não voto. Eu só não voto. A minha classificação, conforme a lei, se mantém. Ela se mantém. Só que eu perco meu direito de voto. Por quê? Porque já foi votado. Já foi votado, já tem um ato jurídico ali. Então, a diferença é a voto. É voto, mas ele continua, ele entra no plano. Da mesma forma. Ele entra no plano, ele entra no bojo, entendeu? Tranquilo. A grande consequência da habilitação retardatária é o direito de voto. É o direito de voto. E aí eu remeto a leitura do artigo 7, 8, 9 e 10 da lei. Bom, doutor Caio, o tempo hoje, o Instagram, ele não perdoa. Nós estamos aí perto ele não perdoa. Do final, nós estamos nos últimos minutos. Eu quero agradecer. Tinha outras questões para a gente abordar, esse é um tema que daria para falar horas e horas, mas eu quero agradecer imensamente o aceite, o convite. Foi uma honra, um prazer, né? Eu espero que a gente continue essa interação outras vezes também. O professor vem, outros professores do IBPJUR também podem vir aqui, a gente pode combinar. Poxa, que honra! E eu quero também agradecer a todos que acompanharam, o doutor Diego, renovar agradecimento à minha mãe, meu pai, meu irmão, o Ulisses Taveira, que é colega, também juiz lá no Mato Grosso, o professor Maurício Chiave, que passou por aí, o doutor André Amin, que é presidente das comissões da OAB aqui em Campinas, da comissão de prerrogativas, e o Caio Passos, né, meu colega, meu amigo aqui, juiz aqui de Campinas, Maurício Gasparini, que conduz comigo o Hierarquia Dinâmica. Na verdade, eu que conduzo com ele, né? Ele que é o cabeça aqui do Hierarquia Dinâmica. Que legal. E agradecer a todos que nos acompanharam. E, enfim, fica aberto o convite. Outras vezes a gente pode tratar sobre outros temas também de interesse. Doutor, não, sem dúvida, Vinícius. Sem dúvidas, eu que agradeço aí. É um tema que dá para debater demais. E eu tenho muito a aprender. Igual você falou, vai ser legal. Eu tenho muito a aprender com vocês também, porque é uma outra visão, né? A visão do juiz trabalhista é diferente da visão do juízo falimentar, é diferente da visão, né? São heurísticas que nós temos, diria aí Daniel Kahneman, né? Que nós temos, que é comum a gente pensar esses viés que nós temos. Eu quero agradecer a todos aí, seus pais, os seus amigos, o convite para o pessoal do Hierarquia Dinâmica. Reitero a estima que nós temos por vocês. A gente vem acompanhando também o trabalho de todos vocês, a portas abertas aqui no IBPJUR, tanto para fazer live quanto para a gente... Voltou? Vamos lá que a gente tem mais um minutinho. Agora voltou. Há 1 minuto. E queria agradecer todos vocês por isso. Então, portas abertas para você. Eu que agradeço o convite. Espero que tenha aí satisfeito a animosidade que nós estávamos aí. Me desculpa por qualquer equívoco aí, pessoal. Fico à disposição de cada um de vocês. Um forte abraço. Um abraço especial para os seus pais, para o seu irmão, para os seus amigos também, para o seu público também. E aqui a Jéssica, Diegão, que conduz o IBPJUR comigo, Diego, o Rodrigo Elacho, o Stefano, que sempre está aí. É uma honra ter todos vocês aqui na nossa live. Então, forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.